Sinais em milagres. Quantos querem viver sinais em milagres? Vamos ler o texto então, que é em Isaías 35, dos 5 ao 6. Você já conhece também, você vai ler comigo bem altão. Amém? Em 1, 2, 3 e... Entra os olhos do cego. Aleluia, aleluia. Quantos querem viver isso na sua vida? Quantos querem viver milagres, prodígios e maravilhas? Mas quando nós falamos de milagres, de sinais, de tudo que Deus pode fazer, nós estamos falando de Jesus Cristo pode fazer tudo isso. Nós não temos dúvida. Nós não temos dúvida porque quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos ver que aonde Jesus passava, é carregada por milagres. Aonde Jesus passava era carregado por prodígios e maravilhas, o povo ficava enlouquecido com tanto de milagres que Jesus fazia. Mas a gente fala isso exatamente como Isaías, meu Deus, 10% de bateria, ainda bem que meu celular está carregado, aleluia. Travei. Isaías falava isso a respeito lá do futuro, que ia acontecer na pessoa de Jesus. Só que nós, muitas vezes, eu e você falamos lá no passado, que Jesus ia fazer, que Jesus já fez. Só que está errado. Nós vamos viver tempos de milagres, tempos de cura, prodígios e maravilhas, e nós não temos a sombra de dúvida que Jesus está em nós, então Jesus vai fazer. Só que a nossa pergunta é, por que ainda, às vezes, ainda não acontece? Passei um ano inteiro passado no mesmo propósito. Você fez isso? Eu fiz. O ano passado inteiro, o mesmo pedido de oração. Virou um ano. É esse ano, Jesus, em nome de Jesus, vai dar certo. Eu vou ter mais fé. Mas a gente entende que Jesus, Ele quer fazer milagres. Jesus, Ele está sedento por fazer o meu milagre, o seu milagre. Jesus está sedento para dar sinais, prodígios e maravilhas para você. Só que quando nós entendemos que Jesus, Ele não apenas Ele quer fazer, como Ele vai fazer, como tem o tempo certo de fazer. Jesus, Ele é cuidadoso em tudo que Ele faz. Jesus, Ele começou o seu ministério com 30 anos. Por que Ele não fez antes? Porque ainda não era o tempo certo. Porque ainda ninguém estava esperando. Não existia pessoas que entendiam, pessoas que não entendiam. Ele estava ali quieto, Ele estava ali obediente. Mas quando nós entendemos aquilo que nós acabamos de ler, uma profecia a respeito do Messias, e nós vamos entender que o Messias, ele carregava sinais. As profecias messiânicas, eles sempre vão falar de sinais. Por isso que quando João Batista pergunta, através de um discípulo dele, vai lá, fale com Jesus, pergunta se é ele mesmo o Messias. A resposta de Jesus é, fala para ele, cegos vê, coxo anda, surdos falam, ou surdos ouvem. Fala para ele sinais, que ele saberá se eu sou Messias ou não. Pastor, eu entendo. Pastor, eu sei que Jesus quer fazer um sinal, mas eu e você temos que entender o sinal que Jesus quer fazer. Jesus, Ele quer dar um sinal para você. Não sei se você tem a sua carteira de motorista e quando você para no sinal vermelho, porque o sinal está falando para você parar. Quando você vai virar à direita e está escrito uma placa com um sinal assim, não turn red, não vire quando está vermelho. Então você não vira, você espera o sinal abrir. A preocupação de Jesus por muitas vezes foi, eu quero dar um sinal, mas eles não vão respeitar o sinal. Eu vou dar um sinal maravilhoso, mas ainda não é a hora.
Eu quero fazer, mas ainda não posso fazer plenamente, porque eles não vão entender. Eu vou falar para virar à direita, eles não vão entender o sinal, então eles vão atravessar. E quando atravessa o sinal, vem a multa de trânsito. Vem algo que não era para nós. Vem algo que, em vez de ser agradável, se tornou algo pesado, que é desobediência. Jesus, ele quer fazer milagres, mas Jesus, ele quer que você entenda o sinal que ele está dando. Às vezes, por que Jesus ainda não fez o milagre? Porque ainda você não vai entender o sinal que ele está dando. Quando Jesus fizer o milagre, você vai entender o que é um sinal, aonde Jesus está te guiando. A gente pode perceber isso no nosso primeiro milagre que Jesus fez. É um milagre que a gente fala assim, é o milagre mais maluco, né? Água em vinho, transformou a água em vinho. Mas quando a gente vai para o texto e a gente lê como isso aconteceu, parece que é uma confusão, parece que é uma discussão. Queria ler com você lá em João 2, do 3 ao 4. Jesus está conversando com a sua mãe maravilhosa, amém? Vamos ler juntos em 1, 2, 3 e... Tendo acabado o vinho... Que resposta maravilhosa para dar para a mãe, né? O que tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, o problema é deles, né? Se acabou o vinho, eles que não planejaram direito a festa, né? Ainda não é a hora certa. Engraçado que ali Jesus já tinha algumas pessoas que ele tinha chamado para andar com ele, mas ainda não era a hora certa. Mas quando no próximo versículo, ela vai falar bem assim, façam tudo o que ele pediu. E ele então começa, ele vai até a cozinha, ele fala assim, ó, tem esses barris, encham da água, você já sabe o milagre, encheu da água e transformou em vinho, e foi maravilhoso. O que acontece? Jesus mudou de opinião tão rápido? Ele entendeu o sinal. Nem todo mundo aqui vai entender o sinal que eu dou. Tanto que a gente começa a terminar o texto, a gente vai ver que o mestre de cerimônias, ele toma o vinho e ele vai fazer uma exclamação falando assim, meu Deus do céu, como alguém pode dar um melhor vinho no final? Que maravilhoso! Ninguém falou que Jesus fez aquilo. Ninguém sabia que Jesus tinha transformado água em vinho. Quem apenas sabia? A gente vai ler lá no último versículo, em João 2:11. Vamos ler junto, né? Senão eu leio e você fica, vamos ler junto. 1, 2, 3 e... Não. Pode ficar aí. Vamos voltar. O milagre é um sinal. E quando há um sinal, o que acontece? Nós temos discípulos crendo. Porque a glória do Senhor foi revelada. Quem viu o milagre acontecer? Só aqueles que creram. Só aqueles que andavam com Ele. Só aqueles, eu entendi o sinal. Ele me chamou lá e agora eu estou aqui, eu estou conseguindo ver. Então eu creio naquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes eles podem começar a seguir Jesus ali. Não, ele me chamou, eu estou aqui. Mas aconteceu algo que me firmou. Aconteceu, um milagre aconteceu. Porque muitas vezes a gente chega até Jesus por uma dificuldade. Tem muitas vezes que a gente fala bem assim, chegou pela dor, né? Tantas pessoas chamaram, mas quando deu tudo errado, agora eu vou para a igreja. Por quê? Eu não aguento mais. Porque só pode ser Jesus mesmo na minha vida. Provavelmente tinha discípulos que estavam assim, a gente não sabe. Mas eles entenderam, a partir do momento que teve um sinal, eles mudaram de vida. Até então não eram discípulos, eram chamados a ser discípulos. Então os discípulos creram.
Então eles mudaram de rota, eles entenderam o sinal não era para todo mundo, o sinal era para os discípulos. É por isso que foi o primeiro, porque só foi para eles, só eles ajudaram Jesus, é só quem estava ali que entendeu. Jesus, Ele quer fazer um milagre maravilhoso para você, a partir do momento que você entender aonde Jesus quer te levar, a partir do momento que você entender que Deus Ele vai mudar a sua rota, a partir do momento que você entender, você colocou pedidos de oração, muitas vezes Jesus fez outros milagres e não o seu. Jesus, eu pedia um pedido específico para a minha área financeira. Jesus operou um milagre na minha saúde. Jesus, Ele sabe qual que é o milagre que Ele tem que fazer. Jesus, eu estou pedindo pela minha saúde aqui. Jesus fez um milagre na minha área financeira. Jesus, Ele está dando o sinal exatamente que você tem que caminhar. Então Jesus não quer me dar esse sinal, então Ele vai te dar lá na frente. Ele está esperando. Ele falou, ainda não chegou a hora, mas quando chegar a hora desse milagre, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, todos nós celebraremos juntos, amém? Amém. Mas quando nós entendemos, quando nós colocamos o panorama dos milagres, acho que foram 37 citados, meu Deus do céu. Tem certas pessoas que vão falar bem assim, nem se colocassem todos os milagres no papel, não existiria papel suficiente para escrever todos os milagres que Jesus fez. Então, são muito mais do que esses. Mas nós vamos entender que um dia Jesus, Ele não fez milagres. Ele não pôde operar ali milagres na sua terra natal. Queria ler com você lá João 7, versículo 3 ao versículo 8. Vamos ler juntos? Em 1, 2, 3 e... Os irmãos de Jesus disseram... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora vocês conseguem entender por que Jesus não faz muitas coisas? As pessoas eles não vão entender. Não adianta eu fazer um monte de coisa que eu vou dar o sinal e vai estar todo mundo indo para o lado errado. Engraçado, quem tem essa discussão com ele é irmãos de sangue. Irmãos, ele era mais velho, imagine ele com 15 anos, o outro tinha 13, 14, aquela escadinha maravilhosa que Maria fez com José. Ninguém cria nele. E as pessoas que não criam falam, por que você não faz? Por que você não divulga? A gente vê 7 vezes Jesus fez milagres e falou, só que fica quietinho aqui, não espalha nada para ninguém. Você já viu isso, Jesus? Nossa, que milagre maravilhoso. E encher a igreja. Fala, quietinho, fica quietinho, não conte para ninguém, por favor. Fica só entre nós, porque ainda o mundo ainda não entende. Quando eles não creem, por que Jesus não fez nada em Nazaré? Jesus de Nazaré não fez milagre em Nazaré. Seus irmãos estavam lá e seus irmãos não criam. Não adiantava ele fazer se não ia mudar o destino de ninguém. Não adiantava ele fazer coisas maravilhosas que ninguém acreditava naquilo que estava acontecendo. Eu só quero porque eu quero. Depois daqui eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu não vou virar um discípulo. Deus fala, não posso fazer. Primeiro você precisa crer. Primeiro você precisa entender que quando eu faço algo, eu vou fazer você mudar o seu destino. Eu vou te dar um sinal, e esse sinal não é um sinal apenas para você olhar e passar reto, é um sinal que você vai viver, porque você vai ser transformado pelo sinal, e o sinal vai te levar a outra estação.
Por que isso, pastor? Porque você não percebeu um versículo que nós lemos. O versículo 7. O mundo não pode odiá-los. Aleluia. Mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Porque quando nós entendemos a Jesus Cristo, quando nós olhamos para ele, a estatura perfeita, nós vamos olhar para nós, vamos ver a estatura desperfeita. Porque as pessoas que não creem nele, na obra que ele faz, eles olham para si mesmos e falam, não tem como, é impossível, não tem como. E você pode fazer, eu não. A perfeição de Jesus revela o pecado em nós. A perfeição daquilo maravilhoso, Jesus faz milagres, mas quando nós olhamos para nós, não, eu não posso. Eu não posso. Não tem como. Jesus poderia fazer lá atrás, né? Mas como eu vou orar para uma pessoa e ela vai ser curada? Como vocês vão orar para alguém e vai ser curado? Mas olha para você, olha para mim. Nem o cabelo penteei hoje direito, não deu tempo. Como que pode fazer isso? Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas que entendem, que olham para Jesus e não crê, vê a dificuldade. Mas nós que olhamos para Jesus e cremos, nós vemos acesso. Quando nós entendemos e cremos em Jesus, eu não posso mesmo, mas Jesus está calçando o caminho para mim chegar até lá. E Ele vai me usar porque Ele está em mim, eu creio nele, Ele é o Messias. Ele então vai fazer a obra. A próxima aqui, Jesus ele vai andar com um jumentinho, sabe o jumentinho? Aí então Jesus vai ser revelado ao mundo, mas Ele não vai ser revelado ao mundo como um cordeiro. Ele vai ser revelado, ele vai falar assim, então Jesus começa a se revelar para ir para a morte. Porque só pela morte nós conseguimos vencer. Só pela morte, foi triste Jesus morrer, mas foi maravilhoso, foi o propósito dele morrer. Graças a ele nós vemos esse versículo e não fala conosco, porque a morte de Jesus, a pessoa de Jesus nos dá acesso, não nos entrega ao pecado. A morte, a ressurreição de Cristo, nós olhamos para ele, Jesus fez e Jesus continua fazendo em mim e você. Jesus fez lá no passado, os sinais vai me mudar mesmo, o Espírito Santo está em mim. Se o Espírito Santo está em mim, ele vai falar, agora você teve um sinal, não faça mais isso. Seja obediente ao sinal, você vai entender a capacidade de quem vai te dar, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai fazer através de você, os sinais e as maravilhas perseguirão aqueles que são discípulos. Jesus, ele deixa bem claro a mim e para você. Não está, mas você pode colocar para nós? Mateus 28, 18 para frente. Aleluia. Não está lá, mas nem aqui, mas vai ser. Aleluia. Mateus 28, 18 para frente. Vai falar sobre eu e você que somos discípulos de Deus. A nossa grande comissão. Vai chegar porque ele está virando a página. Aleluia, amém. Vamos ler junto mais uma vez? 1, 2, 3 e... Então Jesus... Ele mandou fazer. Ele mandou, falou, vão e façam. Quem que vai fazer? Ele não, é você. Todo o poder foi dado nos céus e na terra para você fazer, para você ser usado por Ele. Então é por isso que você batiza as pessoas. Por isso que nós nos batizamos hoje. Quem nos batizou foi um pastor que batizou você. E logo mais você vai batizar uma pessoa. Amém? Pode dizer um amém com isso? Porque Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele entende, vai acontecer na sua vida. Você vai entender o sinal e o sinal vai transportar você para alguém que não crê, para alguém. Agora eu creio. Agora eu entendo. Eu dei o primeiro passo, eu vi o sinal, eu já
virei para o lado e falei, Jesus, se você quer que eu ande por aqui, eu vou andar por aqui. E logo mais ali na frente, Deus dá outro sinal maravilhoso, outro sinal lindo. Então nós mudamos segundo o caminho que Ele quer que nós caminhamos, amém? Amém. Então essa palavra de hoje é uma palavra para que nós entendamos que Jesus, Ele quer fazer um milagre, que Jesus, Ele faz milagres, Jesus, Ele fez milagres, mas Jesus, Ele quer usar você e eu para fazer milagres. Eu entendo, quando eu estava montando essa mensagem, falar, quem vir hoje vai ser usado para fazer milagres. Chegaram aqui precisando de milagres e vão sair daqui fazendo. Amém? Então eu quero orar com você agora, quero que você fique em pé e vamos orar juntos. Nós já colocamos aqui os nossos pactos, os nossos pedidos de oração para o Senhor. Nós entendemos que Jesus, Ele pode fazer na hora que Ele quiser. Nós entendemos que nós temos fé, nós cremos que Ele pode fazer. Não é incredulidade no nosso coração que não está dando acesso ao milagre, mas muito pelo contrário, a bondade de Jesus ainda não liberou esse milagre. Mas eu e você entendemos que hoje nós somos discípulos de Deus. Eu queria orar com você, se você quiser vir até a frente, falar assim, esse ano você pode contar comigo, Jesus. Esse ano, por mais que eu precise, eu também vou entregar, porque algo já foi me dado. Queria que você saísse do celular, que você viesse aqui na frente e nós vamos orar todos juntos aqui, glorificando a Deus por essa palavra maravilhosa que Ele colocou em nosso coração, se entregando mesmo ao pedido de Jesus, me use, Jesus, faça em mim mesmo, Jesus, eu me coloco à disposição como um discípulo, Jesus, usa-me mesmo, Pai. Vem aqui à frente, vamos estar orando. Queria o pessoal da intercessão, a pastora Adria, a pastora Lê, começasse a orar. Pai querido, Pai, hoje nós declaramos que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é o Messias tão esperado, ó Pai. É o Messias, ó Pai, ali, ó Pai, que Isaías estava profetizando, ó Pai. E nós entendemos, ó Pai, que o Senhor mesmo, ó Pai, fez prodígios, milagres e maravilhas, mas o Senhor fez o tempo certo, ó Pai. Mas o Senhor comissionou a uma igreja, ó Pai, pessoas comuns, ó Pai, pessoas que não são perfeitas, ó Pai, mas pessoas que não negaram a fé, pessoas que estão andando por fé mesmo, pessoas que têm esperança no Senhor, ó Pai, pessoas, ó Pai, que têm pedidos de oração, pessoas que fazem pactos com o Senhor, pessoas que têm compromisso, ó Pai, porque nós somos discípulos do Senhor, Pai. Quando nós olhamos a grande comissão do Senhor, nós entendemos e nós cumprimos a grande comissão, ó Pai, mas nós queremos, Pai, também, ó Pai, ser resposta para aquele que precisa de milagre, resposta para aquele que precisa de palavra, resposta para aquele que ainda não tem fé, resposta para aquele que ainda não creu, ó Pai. Ó Pai, essa noite, ó Pai, nós declaramos, me usa, Deus, me usa mesmo, Pai, nos coloca em lugares estratégicos, ó Pai, para nós elevarmos, ó Pai, a sua fé, ó Pai, que nós começaremos a orar e milagres começarão a acontecer, ó Pai, milagres ainda como o Senhor falou, nunca visto, muito maiores, ó Pai. O Senhor vai nos usar, uma igreja rendida aos seus pés, ó Pai, uma igreja, ó Pai, que se reúne, ó Pai, toda terça-feira, ó Pai, para declarar em nossos corações que Jesus é o Messias, que nós cremos, ó Pai, que nós caminhamos segundo a sua palavra, ó Pai, e nós viveremos, ó Pai, a plenitude da sua palavra em os nossos corações, em o nome de Jesus, amém, amém, irmão, amém, 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 aleluia, pode aplaudir mesmo, se for para Deus pode aplaudir, aleluia. Nós temos um grupo no WhatsApp, que é do pessoal, todo o pessoal que serve no culto. Se você quiser servir conosco, se você quiser ser a pessoa mesmo que Deus vai usar, fale conosco, nós vamos colocar você no grupo lá. É um grupo de oração, é um grupo de trabalho, de entrega mesmo. É esse que é o nosso grupo, amém? Amém. Perdi a voz do outro. Aleluia. Pai amado,
Obrigado por esse culto, Pai. Obrigado pela sua revelação, ó Pai. O Senhor, ó Pai amado, tem o nosso coração, ó Pai. O Senhor, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, essa foi a premissa, o primeiro culto, ó Pai. E nesse primeiro culto, ó Pai, em vez de pedir, ó Pai, como nós pedimos, ó Pai, mas também, ó Pai amado, nós nos entregamos ao Senhor, ó Pai. Nos entregamos à Tua grande comissão, ó Pai. Nos entregamos, ó Pai, para o Senhor nos usar, ó Pai, para nós termos resposta para uma Sarasota sedenta, ó Pai, para um Brasil sedento, para um Estados Unidos sedento pelo Senhor, ó Pai. Os prodígios seguirão aqueles que creem, ó Pai, e nós cremos no Senhor, ó Pai, em o nome de Jesus, amém. Amém, igreja, que Deus abençoe você. Convide 43 pessoas para estarmos aqui semana que vem. Vamos louvar a Deus, vamos celebrar, vai ser maravilhoso, amém? Deus abençoe você.